Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, e iremos realizar nesse momento o resumo de tudo que estudamos ao longo dessa semana. Lembrando que o tema do estudo semanal foi Passagens Bíblicas Controversas. O texto bíblico que foi a base do estudo semanal é João, capítulo 5, verso 39. Aqui, esse texto traz as seguintes palavras de Cristo. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. A lição dessa semana examinou passagens bíblicas que foram propostas por alguns como apoiadores da teoria da imortalidade da alma e ou da existência de um tal inferno de fogo eterno. E as passagens que estudamos e o que elas significam são as seguintes. Primeira, Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31. Aqui encontramos a parábola sobre o homem rico e o pobre Lázaro. Embora alguns afirmem que essa parábola seja uma descrição literal da vida após a morte, um estudo mais aprofundado do contexto demonstra que Jesus a usou para mostrar que ser rico não garante o céu e também para chamar as pessoas a obedecer às Escrituras. O segundo texto que estudamos nessa semana foi Lucas, capítulo 23, verso 43. Conforme uma tradução, Jesus teria dito ao ladrão da cruz: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Quando comparado com outras passagens, nas quais Jesus disse que ainda não havia subido a Deus no domingo da ressurreição, conforme João 20, verso 17, e também com a sua declaração de que estaremos com Ele depois que Ele voltar para nos buscar, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 a 3, fica evidente que o Senhor não prometeu que ele e o ladrão se encontrariam no céu naquela mesma sexta-feira. Em vez disso, o ladrão estará no céu após a ressurreição. Assim, em uma tradução mais correta, a frase inteira deixa isso claro. Em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Outro texto que estudamos foi Filipenses, no capítulo 1, do verso 21 a 24, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 18. Aqui aprendemos que Paulo disse que tinha o desejo de estar com Cristo, mas simplesmente não incluiu o tempo decorrido entre a sua morte e a sua ressurreição. Estudamos também o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 13 a 20. Entendemos que a pregação de Cristo aos espíritos em prisão nos dias de Noé não significa que Jesus pregou pessoalmente uma mensagem aos antediluvianos desobedientes no inferno, mas indica um aviso sobre a prisão do pecado, dado por intermédio de Noé pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, estudamos ontem o texto de Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 a 11. Aprendemos que as almas dos mártires que clamam por justiça sob o altar de holocaustos não se referem a almas literais. Elas são um símbolo daqueles que foram assassinados por sua fidelidade a Deus. E ao concluir, fica claro que, de acordo com a Bíblia, não existe alma imortal. Não existe um espírito que se desprende no momento exato da morte e vai ou para o inferno ou para o céu, ou até mesmo para um terceiro caminho que inventaram, que é o purgatório. Isso não existe. A recompensa, seja ela salvação ou perdição, será dada somente e apenas após a volta de Cristo. E como Jesus ainda não voltou, os mortos permanecem onde estão, na sepultura. Ok? E nessa conclusão, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é o nosso ano bíblico, que está em 1 Coríntios, do capítulo 14 ao capítulo 16. Um grande abraço, que nosso Senhor Jesus te abençoe muito, mas muito mesmo. Desejo isso de todo o meu coração. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!